14. Mantenha a Bíblia aberta para que possamos mantenha sua Bíblia aberta para que possamos refletir na palavra do Senhor e aplicá-la à nossa vida. Gênesis 14. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Alazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semebe, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram os refaíns em Asterote, Carnaim, e aos Zuzins em An, e aos Emins em Savê, Quiriatim, e os homens no seu monte Seir até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em El-Mismap, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Zazom, Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim, de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedosmer, rei de Elom, contra Tidal, rei de Goim, contra Anraf, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e os contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence,
nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo, eis que tomem o seu quinhão. Irmãos, é comum nós encontrarmos nos dias de hoje mensageiros e muitas vezes falsos mensageiros que pegam uma vida cristã sem problema e sem dificuldades, sem batalhas. Uma vida cristã como se vivêssemos no céu, ou se o fato de sermos filhos do Deus da promessa que nós não enfrentaremos batalhas deste mundo. É como se eu sou filho do dono do mundo, sou príncipe, então eu posso viver nesse mundo regaladamente, porque não haverá problemas sobre nós. Mas, na verdade, isso não é uma verdade bíblica. Esse texto que nós acabamos de ler, nós chegamos à primeira guerra registrada na palavra de Deus, e eu creio que seja a primeira guerra da humanidade. Nós não temos registros de outras guerras, é a primeira. A partir daí que nós vamos começar a ver esses problemas na humanidade. Então ele registra isso, e esse registro feito por Moisés, ele quer mostrar a ação de Abrão nessa guerra, lembrando que Abrão era o homem com quem Deus fez aliança, e ele é o nosso pai da fé. Então nós temos aqui uma situação em que 5 reis se voltam contra os reis da região de Sodoma e Gomorra e levam tudo, levam as pessoas, levam os bens, e Abrão fica sabendo, e junto desse tudo que eles levam Ló, e Abrão vai atrás e recupera tudo. Então nós vamos para o texto, porque às vezes a gente vê um texto desse com esses nomes tão esquisitos, difícil até da gente ler. Eu, para ser sincero, eu leio, passo por cima e não tento entender, porque tenho certeza que não vou. Então, vamos que vamos. E aí, os versículos de 1 a 11, eu vou juntar esse bloco aqui para não ficar lendo esses nomes aqui. Então, no versículo de 1 a 11, eles vêm citando esses reis. E segundo os historiadores, aqueles que são mais aprofundados nessas questões históricas, eles afirmam que provavelmente, ninguém afirma nada com certeza, mas provavelmente esses reis vieram da região que atualmente nós conhecemos como Iraque, Irã e Turquia. É daquela região ali. Se você assiste aí na televisão, você vai ver essas guerras que tem lá até hoje. Se você pegar no mapa, você vai encontrar Iraque, Irã e Turquia, que são a região moderna, que provavelmente são de onde veio esses reis. Não há uma comprovação sobre eles, e o que o texto diz é que eles derrotaram os reis da região de Sodoma. Eles, de Sodoma, Gomorra, aquela onde a Bíblia registra que era aqueles vales, a região onde Ló foi morar, e eles derrotaram aqueles reis e levaram tudo. No verso 12, começa descrever os acontecimentos pós essa guerra, e diz o verso 12 que eles passaram em Sodoma. Eles estavam guerreando num vale, onde chamado aí o Vale do Mar Morto, e eles vão até Sodoma e tomam Ló lá em Sodoma.
E aqui, meus irmãos, nós já começamos a ver algumas coisas. Se você lembrar do texto anterior, quando Ló, ele decide ir para as campinas de Sodoma, quando Abrão fala com ele, olha, escolhe para onde você quer ir, você vai para a esquerda ou direita, por causa daquela questão em que eles tiveram aquelas disputas entre os pastores, eles não estavam conseguindo ficar juntos. Ló escolhe as regiões de Sodoma, e diz o texto anterior que Ló coloca as suas tendas próximos a Sodoma. Está lá no texto anterior, se você olhar lá você vai achar. E aqui está afirmando que Ló já está morando dentro de Sodoma. Nós cantamos aí o Salmo 1. O que o Salmo 1 diz? Que nós cantamos. Precisamos de cantar mais para treinar mais. Mas o que o Salmo de 1 diz? Não paro, não ando, não paro e não me assento na roda dos escarnecedores. Ló vai para essa região, acampa fora da cidade, e agora no versículo 12, Ló está dentro da cidade, morando na cidade, e se torna um cidadão respeitado na cidade. Então ele foi morar em Sodoma, estava em casa quando os reis estavam em luta defendendo a região. Ló está em casa, e aí eles perderam a guerra, foram em Sodoma e pegaram Ló. E nesse processo, no versículo 13 diz que alguém escapou. Versículo 13 diz que alguém lá escapou e deve ter ido lá fazer uma médiazinha com Abrão, e foi contar a Abrão que Ló havia sido preso, levado. E no versículo 14 diz que Abrão, ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes em sua casa. Interessante, meus irmãos, que a Bíblia faz questão de estabelecer o número exato, 318. Não é 320, não é 317, não é 319, não é 315, não é mais ou menos 300 homens, é 318 homens. E a Bíblia faz questão de dizer, nascidos em sua casa. Isso está nos mostrando, meus irmãos, que Abrão, ele se arrisca para salvar seu sobrinho, ele sai com esses 318 homens nascidos em sua casa. Por que está aqui esse nascido em sua casa? Isso é para mostrar para nós que Abrão tinha, para essa época, ele tinha um pequeno exército. 318 homens capazes, diz o texto, e que nasceu na sua casa. Por que essa expressão nasceu na sua casa? Porque eram homens que estavam vivendo com ele, homens que conheciam Abrão, homens que foram criados por ele, homens de confiança. Ele não busca lá e para cá, ele pega os seus 318 homens nascidos em sua casa e vai atrás daqueles homens que haviam levado Ló. Nos versículos 15 a 17, nós vamos encontrar que Abrão, ele recupera, na noite, ele recupera, ele fere aqueles reis, e trouxe de novo todos os bens, e trouxe também a Ló. Ele vence aqueles reis e recupera tudo, e traz de volta aqueles bens, aquelas pessoas, e trouxe também Ló. Chegamos no versículo 18. Versículo 18, meus irmãos, dá uma guinada. Tudo que está escrito do 1 ao 17 é a base para o que vai ser falado no versículo 18 em diante, até o final do capítulo. No versículo 18, ele diz que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo,
Pão e vinho aqui não significa a Santa Ceia. Alguns falam isso querendo fazer uma alegoria, qualquer coisa, mas na verdade, quando nós vamos pegar os mais estudiosos, eles dizem que não significa. Que pão e vinho aqui não é um simbolismo da ceia, mas é um banquete. E esse Melquisedeque, esse nome significa rei de justiça. Rei de justiça. Um rei sacerdote. Nós temos que entender isso. Porque, na verdade, quando nós pegamos o Velho Testamento, rei não é sacerdote, nem sacerdote é rei. Nós não temos sacerdote rei. Mas aqui, quando chama Melquisedeque, está dizendo que ele era rei, que ele era um sacerdote, provavelmente de Jerusalém, porque diz que é de Salém. Se você pegar lá no Salmo, você vai encontrar essa expressão se referindo a Jerusalém. E ele é comparado lá no texto de Hebreus a Jesus. Por que ele é comparado a Jesus? Se você lembrar lá do texto de Hebreus capítulo 7, vai dizer que Jesus é um sumo sacerdote que não veio da tribo de Levi. Nós sabemos que os sacerdotes do povo de Israel no Velho Testamento vinham da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. O autor de Hebreus faz questão de colocar isso. Jesus não era da tribo de Levi. E Melquisedeque não era da genealogia daqueles que haviam recebido a promessa. Ele não era descendente de Abraão ou de Abrão. Ele era um cananeu. Ele era um cananeu. E ele se aproxima de Abrão, e diz o texto que esse pão e vinho que ele traz é um banquete. Ele dá um banquete para Abrão, Abrão aceita o banquete, e ele abençoa Abrão, e Abrão aceita a bênção. E dentro dessa bênção, ele vai dizer: bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui céus e terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Repare que ele vai após a guerra, e diz assim: olha, bendito seja o Deus Altíssimo, que te entregou os seus adversários nas tuas mãos. E Abrão recebe a bênção, e recebe o banquete. Se você juntar esse texto com o texto de Hebreus, Hebreus vai dizer que este Melquisedeque era superior a Abrão, porque aquele que abençoa é superior àquele que é abençoado. E Jesus é comparado a esse Melquisedeque. No texto de Hebreus vai dizer que esse Melquisedeque não tinha genealogia, não tinha princípio, não tinha fim. Eu não vou entrar nessa questão, mas uma coisa é certa: esse rei sacerdote abençoa Abrão. Quando nós chegamos no versículo 21, tem um detalhe aqui que é muito importante você saber. No versículo 21 diz assim: então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. O que ele está dizendo? Você me devolve o povo, os meus parentes, os meus empregados, o pessoal de Sodoma, de Gomorra, que foi levado escravo, você devolve essas pessoas e ficam com os bens. Você fica com o dinheiro, você fica com o gado, você fica com tudo que eles tiraram de nós. Você fica com isso. Aí Abrão, no versículo 22, olha o que ele responde: mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão a Deus, o Deus Altíssimo, ou seja, eu juro diante de Deus, o que possui os céus e a terra, está se referindo a Deus, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence,
nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Meus irmãos, Abrão não aceita um único centavo dos despojos de tudo aquilo que ele recuperou daqueles reis e que pertencia a Sodoma e Gomorra. Mas ele aceita o banquete de Melquisedeque. Repare isso, Melquisedeque era um cananeu, um rei sacerdote. Ele aceita o banquete e a bênção de Melquisedeque, mas não aceita nada de Sodoma e Gomorra. Ele não aceita nada de lá. Quando o texto diz que Melquisedeque abençoou Abrão, e o texto está nos mostrando essa superioridade sobre Abrão. Ele, como cananeu, abençoa Abrão em nome do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Meus irmãos, se Melquisedeque fosse um sacerdote pagão, ele não poderia abençoar Abrão. Abrão não podia receber de Melquisedeque se ele fosse um sacerdote pagão, se ele fosse um sacerdote que não fosse sacerdote do Deus Altíssimo. Abrão não poderia receber dele a bênção, assim como ele não recebeu o dinheiro, os bens de Sodoma e Gomorra. Ele bendiz a Deus pela vitória de Abrão sobre os reis, e aí nós vamos ver que Melquisedeque entrega a eles o dízimo. E aqui, meus irmãos, nós entendemos que o dízimo antecede a lei, e Abrão não está entregando como forma de imposto a um rei, ele não está pagando um imposto ao rei Melquisedeque, porque ele não tinha que pagar imposto a Melquisedeque. Ele não era um cidadão submisso a Melquisedeque como reinado. Ele entrega o dízimo a Melquisedeque como uma oferta de seus bens, daquilo que ele tinha. Se você pegar o texto de Hebreus, vai falar que ele entregou das primícias dos despojos, mas também lá no texto de Hebreus diz que ele entregou dos seus bens. Calvino, ao fazer uma análise desse texto, ele diz que Melquisedeque entregou os dízimos dos seus bens, não dos despojos. Porque se ele não queria ficar com os bens que era de Sodoma e Gomorra, por que ele iria entregar para Melquisedeque? Ele não entrega, ele entrega dos seus bens, daquilo que era dele. E aí ele oferta a Melquisedeque. Nos versículos 21 a 24, para nós caminharmos para o fim, Abrão não aceita tomar nada da terra pela força. Na verdade, quando ele disse para os reis de Sodoma, eu não quero nada de vocês, porque eu não quero nada dessa terra, eu quero aquilo que Deus vai me dar. Ele não aceita nada deles, contrariamente do que ele aceitou de Melquisedeque, porque ele sabia que Deus iria dar a ele tudo aquilo que ele precisava. Meus irmãos, vamos a algumas coisas que esse texto tem que nos ensinar sobre Deus. Primeiro, que na sua providência, Deus não nos isenta de batalhas. Na sua providência, Deus não te isenta, não me isenta de lutas. Deus não nos isenta de problemas, Deus não nos isenta de batalhas, na providência dEle. Na sua providência, Ele nos dá fé no meio das lutas. Você repara que Abrão, com seus 318 homens, mais a ajuda dos reis de Sodoma, ele vai lá e recupera tudo. E se nós pararmos para pensar sobre Abraão, nós vamos ver que o centro da nossa atenção com relação a este homem é a sua fé. Ele tinha fé em Deus. Então a providência de Deus, ela nos dá também essa oportunidade do exercício da nossa fé. Na providência de Deus não há vitória
Deus nos dá a vitória, apesar da inferioridade. É o que acontece aqui. Esses reis já tinham perdido a guerra, mas Abrão resolve ir lá e ele é vitorioso. E aqui, meus irmãos, na providência de Deus, Deus nos abençoa em Cristo Jesus. Você repare que Melquisedeque é tratado, Cristo é tratado em Hebreus como sendo como Melquisedeque. O que nós entendemos aqui, e podemos entender de forma muito clara, é que Abrão entendia que em Cristo ele era abençoado. E no texto nós vamos encontrar homens que, aqui eu quero ficar com Abrão e Ló. Abrão que caminhou e peregrinou pela fé em Deus, e Ló caminhou e andou pela sua ganância, e acabou onde acabou. Ou seja, em Cristo Jesus, nós podemos enfrentar batalhas, nós podemos viver sem depender das ofertas do mundo, em Cristo. Sem Cristo, o que acontece é o que aconteceu com Ló. O que nós vamos fazer com esse texto? Eu vou dar aqui algumas dicas que você pode aplicar esse texto na sua vida. Primeiro, cuidado com a sua aproximação de Sodoma. Lembre-se do Salmo 1 que nós cantamos aqui. Cuidado com a sua aproximação de Sodoma. Ah, mas eu estou muito longe de Sodoma. Meus irmãos, Sodoma é o que nos envolve, que está perto de nós. Sodoma é a simbologia do mundo, assim como Babilônia, o Egito, são simbologias do mundo, e nós precisamos tomar cuidado, porque nós às vezes vamos armar barracas perto de Sodoma, e às vezes nós queremos caminhar para dentro de Sodoma e nos tornarmos cidadãos respeitados em Sodoma. Cuidado com isso. Aplique o Salmo 1 na sua vida. Não ande, não pare, não se assente na roda dos escarnecedores. Segundo, que esse texto tem para nos ensinar: lute sempre em prol do que é justo. Abrão, ele foi buscar o seu sobrinho, apesar de que às vezes alguém até falou comigo há poucos dias sobre esse texto, comentando, falou assim, mas por que esse Abrão levou esse Ló, hein? Mas ele era o sobrinho dele, ele cuidava dele, e ele lutou em prol de Ló. Terceiro, recuse benefícios do mundo que não sejam enviados pelo Senhor. Cuidado, porque muitas vezes o mundo quer te oferecer. Esse homem venceu a guerra, esse homem, ele poderia ter pego esses bens, e ele não pegou. Ele diz, eu não quero isso. Meus irmãos, às vezes nós queremos os benefícios do mundo, e no mundo como de hoje, nós queremos aí muitas vezes bens materiais que procedem de tudo quanto é jeito, e você não deve se meter com essas coisas. Evite isso. Peça ao Senhor que o Senhor te dê aquilo que Ele tem que te dar. Então recuse os benefícios do mundo. Tenha discernimento quanto ao que o mundo te oferece. Cuidado, porque às vezes o mundo te oferece um monte de coisa. Você tem que ter discernimento. Isso aqui eu não pego, isso aqui eu pego. Nós temos uma ideia no nosso meio, que é a seguinte: se está vindo é porque Deus está me dando. Meus irmãos, nem tudo que te é oferecido por Deus. O diabo também te oferece um monte de coisa. Que isso, pastor? Leia Mateus 4, meus irmãos, Lucas 4. Jesus estava no deserto, o que o diabo fez? Levou para o pináculo do templo e falou: se prostrado me adorares, eu te darei todas as coisas do mundo. Meus irmãos, cuidado, tenha discernimento.
quanto o que o mundo te oferece, porque às vezes é presente de grego, é o ditado que a gente diz, né, que é coisas que a gente não deve tomar. Um outro ensinamento do texto: o Senhor sempre te abençoará em Cristo Jesus. Em Jesus você sempre será abençoado. Em Cristo você terá bênção sem medida sobre a sua vida. E por último, seja um dizimista, seja dizimista, demonstrando no seu entendimento que o Senhor é soberano sobre a sua vida. É o que o texto de Hebreus vai falar sobre Abrão. Ele entrega o dízimo porque o Senhor é soberano sobre a sua vida. Então o dízimo é uma expressão, é uma demonstração de que Deus é soberano sobre a minha vida. Melquisedeque era soberano sobre Abrão, por isso ele entregou o dízimo a esse rei sacerdote. E sabemos, meus irmãos, que o único rei sacerdote que nós temos é o Senhor Jesus, rei, sacerdote e profeta. Ele é o nosso rei, e a ele nós devemos consagrar todas as coisas. Eu quero concluir dizendo que Abrão enfrentou uma batalha, mas não perdeu e nem abandonou a sua fé. Ele continuou com fé no Senhor. Ele foi abençoado e entendeu que o Senhor tinha dado a ele a vitória. Ele sabia. Quando Melquisedeque o abençoa dizendo que o rei, o Senhor Criador dos céus e da terra, é que tinha dado a ele a vitória. E ele aceita isso. Ele aceita isso. Ele não aceita os bens que ele ganhou na guerra, mas ele aceita a bênção de que Deus havia dado a ele a vitória. Que o Senhor esteja nos ensinando isso. Lutas nós sempre teremos, batalhas nós sempre teremos na vida, a não ser no dia que o Senhor voltar e terminar com tudo isso, ou no dia que nós saímos deste mundo e formos estar com o Senhor. Enquanto isso não acontecer, nós vamos enfrentar batalhas. Mas lembre-se, o Senhor nos garante a vitória. O Senhor nos garante a vitória. Eu quero que você faça uma reflexão antes de nós passarmos para a nossa ceia. Eu quero que você reflita como que está essa relação sua com Sodoma. Sabendo aqui que Sodoma aqui é o mundo. Você está armando barracas próximo de Sodoma? Ou você já está morando dentro de Sodoma? Ou você está como um cidadão respeitado em Sodoma? Meu irmão, não seja cidadão respeitado em Sodoma. Seja cidadão respeitado nos céus. Seu reino não é o reino de Sodoma. Seu reino é o reino dos céus. Sua identidade não é sodomita. A sua identidade é cristã. Então reflita sobre isso. Aonde você está? A sua tenda já está. Segunda coisa que eu quero que você reflita: você tem considerado as coisas que o mundo te oferece como bênção de Deus? Os reis de Sodoma ofereceram a Abrão todos os bens e ele não aceitou. Ah, mas ele não venceu a guerra? Venceu. Deus o abençoou para ele vencer a guerra? Abençoou. Mas ele tomou posse dos bens? Dos bens? Não. Ele não aceitou. Porque ele não aceitaria nunca os bens de Sodoma. Feche seus olhos, reflita sobre isso. Nós vamos passar para a nossa ceia. Eu quero chamar os presbíteros. Enquanto isso, você pense um pouco sobre o que você ouviu e converse com o Senhor. Curva a sua cabeça, feche seus olhos e ore ao Senhor.